Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E a inflação, ela tá subindo, hein galera? A gente precisa ficar ligado nisso. E a grande questão aqui é como a gente vai ganhar mais com isso, como a gente vai se proteger. Investindo no Tesouro Direto, que está pagando aí IPCA mais 6,5 aproximadamente, ou então em fundos imobiliários de papéis que chegam a pagar IPCA mais 13. Vamos conversar sobre isso aqui, vou colocar todos os pontos para a gente chegar numa boa análise, numa boa decisão. Mas o primeiro fato, sem sombra de dúvidas, é que a inflação é perigosíssima. Você sabe muito bem, a inflação é o aumento dos preços, é um aumento médio de tudo aquilo que a gente consome. Então nós, como investidores, precisamos superar a inflação para a gente sempre melhorar o nosso poder de compra. E aí eu já compartilho aqui na tela o último boletim Focus que foi emitido lá pelo Banco Central. O que é isso? É uma expectativa do que deve acontecer com os índices econômicos. E o primeiro deles aqui na tela é o IPCA, que é justamente essa inflação. E veja, teve uma alta nessa expectativa, sempre quando tem essa setinha azul para cima, mostra que a expectativa está acima do que estava na semana anterior. Então assim, já se espera um IPCA de 4,37 para esse ano, 3,97 para 2025. Ainda não é uma inflação que a gente possa considerar descontrolada ou extremamente alta, mas a minha ressalva aqui é, está crescendo, tá? Já se a gente pegar das últimas 10, 12, 15 semanas do relatório do Boletim Focus, pelo menos em 90% das semanas houve uma expectativa para cima, tá? Então a gente tem sim uma tendência de inflação alta, a gente precisa se proteger, tá? Por outro lado, a gente tem taxa Selic subindo também para tentar controlar um pouco essa inflação, mas o fato é que a gente vê títulos do Tesouro Direto, por exemplo, remunerando muito bem com esse cenário, assim como alguns fundos imobiliários também remunerando muito bem. Vamos colocar essa disputa aqui na tela. Primeiro, no site do Tesouro Direto, nós temos os títulos do Tesouro IPCA+, por exemplo, esse aqui em 2029, com vencimento em 2029, pagando IPCA mais 6,51%. Tá? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que quem comprar esse título vai ganhar por ano o IPCA, seja a inflação que for naquele ano, mais esse valor pré-acordado de 6,51% até o vencimento, até 2029. E aqui a gente já começa a fazer os primeiros pontos, né? Tá. Primeiro, questão de segurança. O Tesouro Direto é o ativo mais seguro do país, tá? Então, quando a gente fala em perfil de risco, é extremamente conservador. Segundo ponto aqui, importantíssimo também, é o prazo. Tá? Quando a gente compra um título do Tesouro Direto, a gente tem que ficar confortável de poder levar até o vencimento. Por exemplo, nesse caso aqui, 2029, dia 15 de 5 de 2029, ou então esse outro aqui que vence em 2035, tá? Ou então esse outro aqui embaixo que vence em 2045. Eu não gosto muito desses títulos com juros semestrais. Eu prefiro aqueles que têm o vencimento, né? Você resgata todo aquele valor lá no vencimento. Então assim, primeiro ponto, segurança, perfeito. Segundo ponto, prazo, você precisa ver se isso se adequa com os seus objetivos. Até porque sempre um título de renda fixa tem prazo, tem vencimento. E aí tem até um terceiro ponto, né? Se tem vencimento, vai ter imposto de renda. Se a gente pegar, por exemplo, essa rentabilidade aqui do Tesouro IPCA 2029, que está IPCA mais 6,5. Se a gente for colocar o imposto de renda aqui, dependendo do prazo, a gente vai falar, na verdade, aí um IPCA mais 5 e alguma coisinha, né? Não é IPCA mais 6,5 porque tem o imposto de renda, tá bom? E o outro fator, obviamente, a gente sabe que os títulos do Tesouro Direto têm marcação a mercado, tá? Então tem potencial sim de marcação a mercado, mas por outro lado, os títulos ali dos CRIs que tem dentro dos fundos imobiliários têm o mesmo potencial de marcação a mercado, tá? Então por isso que eu falo, quando você compra um título de renda fixa, que é super conservador, que é um Tesouro Direto, por exemplo, você tem que estar confortável em carregar até o final do prazo. Lembrando que quanto mais tempo, mais de 2 anos com o dinheiro investido,
em Tesouro Direto, você paga menor alíquota de imposto de renda, que são 15%. A gente tem aqui um título muito interessante, né? Um ganho real, ou seja, acima da inflação de 6,5% ao ano durante muitos anos. Isso é bom, tá? Porque é um ativo muito conservador, só que, como eu falei, você tem que sempre adequar ao prazo que você precisa desse dinheiro e lembrando que vai ter imposto de renda e isso come um pouco a rentabilidade. Por outro lado, quando a gente vai para os fundos imobiliários, principalmente falando aqui fundos imobiliários de papel, o potencial de rentabilidade é muito maior. Eu vou até compartilhar essa notícia aqui na tela que mostra que nesse momento a gente tem carteiras de fundos imobiliários de recebíveis, ou seja, de papéis, que estão pagando IPCA mais 8,1 até IPCA mais 13,31, ou seja, muito mais rentável. Eu vou até pegar um pouquinho aqui esse gráfico aqui, essa tabela, para a gente comentar um pouquinho, porque a gente sabe que quanto maior é a rentabilidade, maior é o risco, tá? Não é uma certeza absoluta de sucesso futuro, ok? Então a gente vê aqui, por exemplo, provavelmente os títulos aqui que estão remunerando mais, né, esses fundos imobiliários aqui, eles têm mais risco, né? A gente sabe, por exemplo, o que aconteceu com o HCTR ao longo aí dos últimos 2, 3 anos, né? Despencou porque teve calote. Então não dá para você olhar cegamente um fundo de papel e vou comprar porque está pagando 13,31. Não, tem que fazer uma análise aqui dele para saber se a gestão é competente, se aquilo que tem dentro do fundo realmente não vai ter algum calote. O VCJR, por exemplo, é um fundo que está remunerando 10,5% acima do IPCA, é um fundo ali que tem uma característica de middle risk, quase um high grade, né? Eu fiz uma entrevista com a gestão da Vectis, eu gostei muito do papo com eles. Vou até deixar aqui em cima, depois você pode acessar para conhecer um pouquinho mais. Vou até descer aqui para o último lugar dessa lista aqui, ó, o MCCI, que está pagando IPCA mais 8,10% ao ano. Eu vou até mostrar aqui os detalhes sobre esse fundo, mas o primeiro ponto então, a rentabilidade de um fundo imobiliário vai ser maior do que a do Tesouro Direto, mas o Tesouro Direto é o ativo mais seguro da nossa economia. Um fundo imobiliário, ele tem o risco, a volatilidade de uma renda variável, né? Então, esse é um cuidado importante. Por outro lado, um fundo imobiliário não tem prazo, tá? Ele não tem prazo para vencimento, igual um título de renda fixa. Você pode muito bem comprar esse fundo imobiliário aqui e carregar para o resto da sua vida, porque os dividendos, eles são isentos, tá? Então, quesito rentabilidade, com certeza os fundos imobiliários são melhores. Quesito segurança e conservadorismo, o Tesouro Direto é melhor. Agora, para usar como exemplo aqui na matéria esse fundo da Mauá Capital, eu entrei no site deles justamente para ver o relatório gerencial, compartilhar aqui um pouquinho na tela com vocês, porque tem aqui algumas informações importantes, né? Como eu falei, ó, a taxa média de todos os contratos que ele tem dentro do fundo devem remunerar em torno de IPCA mais 8,2, tá? Eu quero passar aqui algumas outras informações importantes também com vocês. Um pequeno histórico, né? Diminuiu um pouco esse dividend yield dele, né? Nos últimos anos aqui, desde 2022. Por quê? Porque esse fundo aqui ele tem muitos contratos atrelados à inflação. Se a gente olhar a inflação em 2022, chegou a quase 10% no ano, tá? Então, é um jeito, entre aspas, de se proteger com a inflação também. Por quê? Porque os fundos de papéis, eles corrigem a inflação ali na veia, no dividendo mensal. Até para você ver um pouco a composição desse fundo aqui, ó, ele tem 94% dos seus contratos, então, atrelados ao IPCA, algo em torno de IPCA mais 8. E aí, galera, fica mais um alerta também, que sempre que a gente fala de um fundo imobiliário de papel, a gente precisa comprar bem, a gente precisa comprar num valor, num PVP ali abaixo de 1, tá? Porque assim você garante essa rentabilidade aqui que é a esperada. Porque se você comprar um fundo de papel a 1,05 PVP ou a 1,10, o seu dividendo fica mais baixo. Então nesse caso aqui, ao invés de ganhar um IPCA mais 8, por exemplo, você ia estar ganhando um IPCA mais 6. Aí seria melhor ter comprado um Tesouro Direto. Então fica o alerta, não compre fundos imobiliários de papéis caros, tá? E se por acaso o mercado cair, a taxa Selic subiu, um monte
de fundo imobiliário caiu. De repente, é a oportunidade passando na sua frente de comprar cotas de bons fundos imobiliários para o longo prazo. Esquecer um pouquinho também assim esse mercado preocupante e volátil do curto prazo e lembrar mais do longo prazo. Isso é muito importante. E sempre olhar boas gestoras que sejam competentes, que tenham característica ali, contratos, CRIs, que sejam de melhor qualidade de crédito, né, que a gente chama de high grade. E se você quer aprender um pouco mais também sobre fundos imobiliários e investimentos no geral, eu te convido a acessar a minha newsletter. O que é isso? É um e-mail onde eu entrego conteúdos gratuitos para vocês. Eu vou até colocar aqui na tela para você ver mais ou menos a cara, que é essa aqui, da newsletter do Lucro FC. Veja que é um conteúdo bem legal, bem interessante, tudo bem diagramado aqui, para você aprender mais sobre investimentos também. O link está aqui na descrição, você se cadastra e começa a receber meus e-mails aí semanalmente com mais conteúdos de investimentos, beleza? Já estou te esperando por aqui também. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.